Que tal a energia da pessoa? Olha, porque ficou uns dias na corda. Estrela! Quer que tá doida, Estrela? Vem cá! Vem, Estrela! Hã? Você tá doida? Estrela! Você tá doida, menina? Ei! Tem um bicho te mordendo? O que que tá fazendo tão louca? Ei! Porque ficou tantos dias fechada? Meu Deus do céu!